espero que sim. Eu me chamo Danilo. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para a gente falar sobre o nosso Vascão. E hoje, dia 4 de setembro, a gente tem muita coisa para tratar aqui. Mas antes de tudo, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que surgir vídeo novo aqui no canal, e também compartilha com mais amigos, traz a galera para cá para o canal para conhecer o nosso trabalho. Estamos chegando a quase 1000 inscritos, falta pouco. Queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e tem fortalecido o nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui no YouTube. E siga nossas redes sociais lá no Instagram, no Twitter, tá? A gente também tem compartilhamentos por lá, tá? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre futebol, sobre Vasco da Gama, vamos falar sobre questões contratuais de jogadores, vamos conversar logo falando sobre essa partida pela 8ª rodada. O Vasco pega o Atlético Paranaense em São Januário, o jogo será em casa, né? E fica a pergunta aí, né? Onde vamos assistir esse jogo? Onde é que a gente pode acompanhar essa partida? Vamos falar também no vídeo de hoje. Para começar, vamos falar em tudo que envolve aí, né, as questões de campo entre Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco que caiu aí para a 4ª colocação na classificação do Brasileiro, isso porque o Atlético superou o São Paulo dentro de casa, né? O jogo foi em Minas e o Atlético Mineiro, melhor falando, subiu mais uma posição, e a tabela está da seguinte forma: o Inter segue líder com 16 pontos, o São Paulo é o segundo colocado, mesmo com a derrota, continua com 13 pontos. O Atlético Mineiro subiu para 12 pontos, superou o Vasco, que tem 11, e o Vasco ocupa hoje a 4ª colocação. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, que é aquele jogo lá contra o Palmeiras, que seria a abertura do Vasco no Campeonato Brasileiro, e foi adiado, né? Então, o Vasco tem que vencer essa partida. Com quem o Ramon poderá contar, né? Eu acho que o time do Vasco já tem algumas informações positivas. Nós vamos ter o retorno aí de 3 atletas: Thales Magno, Castan, né? E também o Bruno Gomes, né? Ali o jogador de meio campo que vinha sendo titular. O Castan ainda não está confirmado 100% pela comissão técnica, mas havia sido poupado contra o Santos. A expectativa é que realmente o Castan volte a jogar já nesse domingo aí, né? E possa ser um companheiro da zaga ali, né, dos nossos defensores. Quem deve ir a campo, né? O Vasco deve ir a campo ali com o Fernando Miguel, o próprio Castan ali pela esquerda, também o Neto Borges, que vai substituir o Henrique, que está suspenso, levou o 3º cartão contra o Santos. E pela direita nós deveremos ter ali o Miranda e o Pikachu. Eu acho que o Pikachu não sai do time, né? No meio campo a gente deve ter ali a formação envolvendo Felipe Bastos, Andrei, né, e Bruno Gomes. Pode ser essas opções do Ramon. A escalação oficial ainda não foi confirmada, mas como o Bruno Gomes retorna, tem que ver aí como é que ele estaria, né, fisicamente, depois de um isolamento, depois de um distanciamento, né? E aí a gente tem que acompanhar o dia a dia do Vasco aí entre hoje e amanhã, para a gente saber quais serão as opções para a titularidade do time do Vasco para esse confronto de domingo, né? O Ramon ainda terá as opções de meio campo, que podem ser ali o Bruno César, que pode jogar junto com o Felipe Bastos e com o Andrei. De repente o Bruno Gomes poderia vir para o segundo tempo. Tem também a questão do Carlinhos, né, que é um jogador que tem entrado sempre nos jogos. Nos últimos jogos ele tem sempre entrado ali no segundo tempo. Podem ser essas as opções. E ali na frente, na vaga do Vinícius, eu acho que o Benítez deve jogar adiantado junto com o Germancano. E o retorno, né, do Thales Magno. Thales Magno, que está voltando de suspensão, tinha sido expulso na partida contra o Fluminense, um dos melhores jogadores em campo naquela partida, mas foi expulso e está voltando, né? O Thales Magno deve ser titular na lateral esquerda ali, né, na ponta esquerda, para nos ajudar a buscar esses 3 pontos. O Vasco tem que ganhar, já tem time encostado ali com a mesma pontuação que o Vasco, no caso o nosso rival, que vai pegar o Fortaleza em casa. Então a gente precisa pontuar, porque certamente, né, nessa rodada a gente pode ser ultrapassado. Então o Vasco, para buscar continuar entre os 2 primeiros do campeonato, tem que realmente pontuar em casa, ganhar os jogos, né, e fazer o seu papel de mandante, né? Então essa é a nossa posição. Só para ressaltar, vale lembrar quem está de fora do jogo: Henrique, Juninho, Vinícius Paiva, Cláudio Vinck, Ricardo Graça, Breno e o Erle. Esses últimos aí que nós citamos, o Vinícius, o Breno, o Erle e o Ricardo Graça, continuam afastados aí por conta da Covid-19, né? Então, o Vasco que
através do seu técnico Ramon, tem mantido um padrão tático interessante. O time, mesmo com tantos desfalques, né, tantas substituições, o time mantém um esquema tático que tem sido notável, né, tem dado para a gente uma condição de jogar bem, né, e aí a gente espera que o Vasco saia de campo vitorioso. O Atlético Paranaense que não terá o seu capitão, o Wellington, o Wellington que jogou no Vasco, né, foi volante durante algum tempo no Vasco, é o capitão do Atlético Paranaense e está fora do jogo por ter recebido o terceiro cartão contra o RB Bragantino, né? Vamos falar sobre a questão de onde acompanhar o jogo. Muita gente está perguntando aí onde é que pode ser assistida essa partida, já que existe uma questão contratual entre Globo e Atlético Paranaense que não foi resolvida. O time paranaense não assinou o contrato de pay-per-view com a Globo, e aí essas partidas em que não são transmitidas TV aberta, aí os times que enfrentam o Atlético Paranaense não têm suas transmissões de imagem, né, executadas pela Globo, pelo Grupo Globo. Então, o que poderia ocorrer? Ou a Globo transmite essa partida em TV aberta, ou transmite essa partida via portal Globo Esporte. Essas partidas via portal Globo Esporte, a exemplo do que aconteceu em 2019, a Globo transmitiu Corinthians e Atlético Paranaense. Por que não transmitir Vasco e Atlético Paranaense? Já que a torcida do Vasco é fiel, a audiência é garantida, né? Então tem ainda os torcedores do Atlético Paranaense que devem acompanhar também essa partida ali no portal GE, mas até agora a Globo não se manifestou de que vai fazer esse tipo de transmissão, né? Na TV aberta, a Globo vai transmitir para quase todo o Brasil São Paulo e Fluminense, né? Um duelo que marca a 8ª rodada, pode ser um duelo interessante para nós, porque o São Paulo ocupa a 2ª posição. De repente ali, né, um jogo difícil para o São Paulo, não vai ser fácil. O Inter fica em casa e enfrenta o Bahia, né, pela 8ª rodada. Quem sai de casa para enfrentar um duelo fora é o Atlético Mineiro, que enfrentaria o Curitiba, né, por essa 8ª rodada. E o Vasco joga em casa contra o Atlético Paranaense. Uma rodada que o Vasco tem que fazer o papel de mandante, né? Então, esse duelo pode ser acompanhado então pela Vasco TV. A Vasco TV vai transmitir, né, a narração através do André Marques. Você pode acompanhar a narração pela Vasco TV. Vai haver até pré-jogo, né? O jogo está marcado para as 18 horas. A Vasco TV sempre faz o pré-jogo. Então corre lá, se inscreva na Vasco TV, acompanhe, vale muito a pena. E também você pode acompanhar pelo tradicional radinho, né? Então, se você prefere acompanhar pelo radinho, tudo bem. Mas se puder acompanhar pela Vasco TV, é melhor, né? Para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um jogador que inclusive esteve na Vasco TV ontem, né? O Martim Benítez deu uma entrevista lá para o Carlos Gregório. Um abraço aí para o Carlos Gregório, cara, é muito gente boa. E na entrevista foi perguntado sobre essa questão, né, contratual do Benítez. Para quem não sabe, o Benítez veio emprestado do Independente no início do ano, né? O jogador até perdoou algumas dívidas para poder sair de lá e vir emprestado para o Vasco. O contrato de empréstimo iria até o final do ano, que era onde se encerraria o Campeonato Brasileiro, costumeiramente em dezembro do ano de 2020, né? Mas por conta da pandemia, o brasileiro foi esticado aí até fevereiro de 2021, e o contrato do Benítez, que só vai até dezembro, o Vasco está tentando prorrogar até fevereiro de 2021 para que o jogador fique até o final do Brasileirão, né? Mas o jogador enfatizou que essa questão extra-campo não é com ele, que o que ele tem feito é dentro de campo, se comprometido, né? Tem estado presencialmente dentro de campo, dedicado, né? Está feliz de estar no Vasco, está gostando de morar no Rio de Janeiro, né? Se identificou com a torcida vascaína, gosta dos torcedores vascaínos, mas infelizmente ele só pode responder dentro de campo, dentro do prazo já estipulado, né, que é até dezembro de 2020. O Vasco tem feito um esforço aí para já negociar essa extensão de contrato até fevereiro de 2021, mas não está nada fácil, porque o clube argentino quer contar com o jogador, ou de repente o Vasco tem que fazer realmente a opção de compra, 4 milhões de dólares, né? Então a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos aqui do canal. E o Vasco tem que realmente, já que está interessado em contar com o jogador se identificou, a torcida gosta do atleta, é um atleta muito dedicado, que o Vasco já comece a pensar na compra do jogador, né? Então,
divide aí, parcela, né? O Vasco tem algumas coisas aí a receber, vai ter a venda do Lalando, do Napoli para o Everton, esse recurso vai entrar, tem também outros jogadores que foram formados no Vasco que podem ser transferidos nessa janela europeia, então é recurso que vai entrar no Vasco que já pode ser dado entrada como um parcelamento aí para o clube argentino. Concorda comigo? Deixa aí no comentário, se discorda, deixa também. Não esquece, deixa o like, se inscreva e compartilha, tá bom? Valeu, um abraço, um ótimo dia para você e tudo de bom.